2, 3 vezes, e Deus te trouxe 2, 3 mensagens. Já aconteceu com os irmãos? É impressionante, né? Você fala, como pode? Eu não tinha visto isso aqui, eu não tinha entendido isso aqui. É o seu estado de espírito, é a sua comunhão, a maneira que você está, traz. E aqui, veja só, confundidos serão os que transgridem sem causa. Não é os que transgridem sem causa. O que é isso sem causa? Não teve um motivo para ele fazer o mal. Não teve um motivo, alguma chave, algum gatilho que desencadeou aquele pecado. Ou seja, tem pessoa que está andando com um carro na rua, derrapa no óleo, falta o freio, tem um mal súbito e bate o carro. Tem pessoa que enche a cara, sai numa velocidade medonha na chuva e bate o carro. São duas situações completamente diferentes. Uma foi ela não teve intenção. A lei fala de dolo e de culpa. Tem culpa, mas não teve intenção. Outro, além de ter culpa, teve intenção de fazer. E diante de Deus é igualzinho, irmãos. E é por isso que Deus manda a palavra. Para dizer, pecar, todos nós pecamos. Ponto. Isso é ponto pacífico. Isso não se discute. Mas o que está escrito na palavra? Provérbios fala isso. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. O que o Senhor falou para o profeta Samuel? Não te atente para aquilo que os teus olhos mostram, porque eles mostram o que está diante de ti. Deus, porém, conhece o que está dentro do coração. E o Senhor diz a todos nós essa manhã por essa palavra, eu conheço o que está dentro do teu coração. Eu sei quem você é. Você não é julgado, nem é definido diante de Deus por um momento de fraqueza, por um pecado, por uma transgressão, por um erro qualquer. Você não é definido por isso. Você não é definido pela tua família, pelo favor que você não fez, pelos teus filhos, pelo momento que você não os atendeu. Você é a mãe e o pai que sempre esteve lá, não é isso? Você, ainda que muitos sejam ingratos, mas aí é um problema dele, não teu. O teu Deus não é ingrato. O teu Deus reconhece que com a tua pouca força, tu tem guardado a palavra no teu coração. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então Deus reconhece o teu esforço. Deus reconhece a intenção dos corações. Lembremos-nos da oferta da viúva pobre, e isso não tem nenhum cunho financeiro, essa colocação de agora. Mas do intento do coração dela. A oferta dela era menor em termos de valor, mas era maior em termos de coração, porque ela se despojou. Ela abriu mão de tudo para dar ao Senhor. Então não é a quantidade, é aquilo que está no coração. E Deus te diz essa manhã, eu amo a tua alma por causa dessas coisas. Porque às vezes você nega a tua natureza, às vezes você nega a tua personalidade, deixa de lado alguma coisa ou outra, porque você diz, eu amo o Senhor, e eu preciso estar perto do meu Senhor. Ainda que alguém se afaste de mim, eu não me afastarei do meu Deus, e Ele nunca sairá de perto de mim. O Senhor te diz, de perto, eu vivo dentro do teu coração. Dá glória a Deus, irmão. Porque hoje o Senhor vem te levantar com mão forte e te dizer, nunca foi a tua força, sempre foi a mão de Deus na tua vida. É muito fácil ver um irmão, uma irmã abençoado, abençoada, num carro novo, numa casa boa, num bom emprego, ele é sortudo, é ladrão, é qualquer outra coisa, mas não sabe os dias do teu choro, não sabe os dias da tua angústia, não sabe os dias do teu aperto. O Senhor te diz, eu estou contigo do amanhecer ao anoitecer. Eu estou contigo lá dentro do calabouço e estou contigo quando você sobe no altar da tua exaltação. Você pode glorificar a Deus. Não tem demônio que tire a mão de Deus de sobre a tua cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. E o salmista dizia, em ti, Senhor, eu espero todo dia. Então não quer dizer que o milagre é miojo. 3 minutos, está pronto. Você ora aqui, Deus faz ali. Tem uns afortunados. Acontece. Não tem? Mas tem hora que tem que esperar. A Rosana, é parente, que ela é sua, mãe? Cunhada da irmã Sueli, tia da Cibele, então. A irmã, não me esqueço, vou morrer e não esqueço o dia que a Rosana batizou. Numa terça-feira à tarde.
A mãe dela falou lá no fundo da igreja, tá bem a mãe dela? Tá bem, é da Deus e Amor, né? Acho que é da Deus. Assembleia de Deus. E ela falou, irmão, eu esperei 40 anos por essa obra aí, ó, vendo a filha batizar. Vocês estavam no batismo, quem estava no batismo dela lembra disso. 40 anos orando para a filha ser batizada. Às vezes demora, irmão. Mas todo dia que amanhece o dia, a presença de Deus, a esperança, a fé se renovam dentro do nosso coração. Nós somos insistentes, nós somos crentes, mas nós estamos aqui, batendo, clamando, esperando, e o Senhor se agrada dessas coisas, da firmeza do nosso coração. Igreja de Deus, talvez esse seja o seu último culto do ano, que outros viajarão ou estarão trabalhando, poderão vir. O último culto efetivamente será na quinta-feira, mas quinta-feira vem pouca irmandade. Então, se hoje é seu último culto do ano, entra 2022 com essa certeza. Eu já estou te esperando lá em 2022. Deus já está te... Aleluia. Eu já estou te esperando em 2022, de braços abertos, para você entrar esse ano com os teus pés firmados na graça do Filho de Deus. E o Deus que te sustentou os anos anteriores, te sustentará nos anos vindouros. O Senhor te diz, deixa de lado o orgulho, deixa de lado a soberba, procura ser feliz, procura amar as pessoas que estão à sua volta. Continue esperando no Senhor, porque a graça de Deus se renovará todos os dias da tua vida. Não se prive, eu estou fazendo isso, eu estou me flagelando, eu estou me torturando por amor a Deus. O Senhor te diz, por meu amor, não. Eu não quero isso de você. Eu não quero você triste. Eu não quero você enclausurado numa casa. Eu não quero você, nunca mais vou ter ninguém na minha vida, porque Deus quer isso para mim. Eu não me põe a culpa das suas decisões, não. Deus não. Você não quer, pronto. Mas se você está infeliz com isso, não ponha a culpa em Deus. O Senhor te diz, eu quero você feliz. Casado, solteiro, rico, pobre, do jeito que for. Deus continuará sendo o teu Deus. Então faça de tudo para você ser feliz, se sentir realizado, para você ter um motivo para levantar da tua cama todos os dias. E o Senhor te diz, eu serei o combustível da tua jornada. Aliança. Oh, glória, irmão. Deus está espantando muita coisa ruim da nossa vida essa manhã. Deus está tirando muitos pensamentos ruins do coração da irmandade. Não, eu nasci para sofrer, vou sofrer até o fim. Não, o Senhor te diz, eu quero que você seja abençoado, mas a primeira libertação antes do pecado, antes da cura, antes da bênção, é a libertação da mente. Tenha a tua mente liberta essa manhã no nome de Jesus. Abra a tua mente e diz, Senhor, enche-me da tua sabedoria, enche-me do teu entendimento, enche-me da tua graça. Eu quero compreender melhor, Senhor, as coisas de Deus. Eu quero ser um crente sim, mas quero ser um crente feliz, Senhor. Crente carrancudo, aquele crente entristecido, que anda com peso nas costas de tanta opressão. Hoje o Senhor tira de sobre a tua cabeça todo o jugo do adversário, em nome de Jesus Cristo. Irmão, mas não tem o jugo de Deus? Tem. O fardo é leve e o jugo é suave. Quando Deus aponta nosso pecado, não causa constrangimento, não tira a nossa alegria, muito ao contrário. Glória a Deus, Deus me ama, está preocupado em me corrigir para eu continuar perto dele. Deus, irmão, nunca se preocupou de ser traído. Até o seu traidor ele chamou de amigo. Disse na pessoa de Jesus, dizendo a Judas, amigo, o que tem que fazer, faz logo. Ele nunca tinha preocupação de ser traído, mas ele tinha preocupação de perder um amigo. Os apóstolos, os discípulos que estavam em volta dele, eram seus amigos, tornaram-se sua família nesses últimos 3 anos da sua vida. Era com eles que ele andava, era com eles que ele comia, era junto deles que ele dormia, era um que esquentava o outro no frio das peregrinações. E o Senhor diz a todos vós, eu me preocupo em perder a sua amizade. Você quer continuar sendo amigo de Deus, irmão? Continua sendo feliz. Continua amando sem medo. Ama com todas as tuas forças as pessoas. Aleluia. Irmão, eu tenho medo de me entregar e sofrer, mas aí não vai ser um problema teu, vai ser um problema de quem judiou de você. Faça a verdade.
Faça ser verdade as suas realizações, ame sem reserva, entregue-se, dê tudo de si no trabalho, dê tudo de si na igreja, dê tudo de si nos seus relacionamentos, dê tudo de si aonde for. E se as coisas saírem erradas, você vai olhar para as suas mãos e dizer: Senhor, meu coração está lanceteado, eu estou me sentindo entristecido, mas as minhas mãos estão limpas diante de ti. Porque eu fiz o meu melhor. Seja justificado essa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja animado, blindado pelo Espírito Santo de Deus em você. Vai embora para a tua casa glorificando a Deus, exaltando o Senhor, porque Deus te diz: não tem culpa, não tem acusação, não tem nada que te impeça de receber a virtude de Deus na tua alma. Dá glória a Deus. O Senhor te promete: eu sou teu pastor, nada te faltará. Ali, salamana, cantalamaia, Jesus. Eu sou teu pastor, teu amigo. E se algumas coisas ruins atravessaram o teu caminho e te fizeram, enfim, sofrer por algum motivo, seja ele qual for, você tenha isso como uma dádiva de Deus, porque é o Senhor te mostrando qual é o salário do pecado, que é a morte. Qual o caminho que você não deve andar? Vá em paz para a tua casa, crendo: o Senhor ama a tua alma. O Senhor te quer bem. E aquilo que você veio buscar, receba em nome de Jesus Cristo. A resposta que você veio buscar, o Senhor te diz pela sua palavra: eu serei contigo todos os dias da tua vida. Hoje Deus afugenta a morte na carne e na alma de perto de você. Hoje Deus tira de próximo de você a angústia, as promessas de derrota, as promessas de perdição, as promessas de condenação estão sendo anuladas pelo sangue de Jesus Cristo derramado no madeiro. Senhor, corta agora todo o mal da tua vida, todo o laço. Senhor, repreende agora tudo contrário que tem contra a tua vida, está caindo por terra agora, no nome de Jesus. E você pode dizer: irmão, mas eu não sou digno. Nunca será. Mas o Senhor sempre terá misericórdia de ti. A mão de Deus sempre estará sobre a tua cabeça. O braço forte de Deus sempre estará sustentando os teus passos. Então, amados irmãos, prezadas irmãs, animados por essa santa palavra, segue os teus dias. O Senhor sabe a causa da tua transgressão. O Senhor sabe a causa do mal que veio sobre a tua vida. Irmão, porventura tem algum de nós que acorda de manhã e fala: bom, hoje eu vou pecar assim, 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 faz uma lista e vai riscando, fala: bom, já pequei esse aqui, agora tem que ir mais esse aqui, esse aqui. É assim, irmão. A gente sai tentando o melhor. Agora, acontece de dar errado? Todo dia. Toda hora. E usando a sabedoria de Deus, sabendo que o Senhor conhece o nosso coração, o que o rei Ezequias falou quando o profeta Isaías foi lá e disse: põe tua casa em ordem que você vai morrer, você não vai viver. Ele disse: Senhor, peço-te, chorando disse, peço-te que considere que andei em retidão diante de ti. Olha para mim, Senhor, tu sabe que eu andei em retidão diante de ti, me dá uma chance. E o Senhor vai falar para o profeta: não teve jeito não, a oração do homem bateu aqui que bateu tinino, volta lá e dá mais 15 anos para ele. Alamanaia, Jesus, santo, santo é o Senhor. Olha, irmão, Deus me mostra uma multidão de espírito contrário saindo da vida dessa igreja, irmão. Coisa estranha, coisa ruim que te persegue, te acusa e te fustiga e te judia. Satanás, Jesus Cristo te repreende agora. Aleluia! A graça de Deus cai sobre a igreja agora. Dá glória a Deus. Receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Glorifica a Deus. Da mão de Deus ninguém te tirará. Aí você vai nos pés de Deus. Aí, Senhor, falei isso que não era para falar. Eu fiz isso que não era para fazer. Coloquei a mão onde não era para colocar. Perdoa, Senhor. Tem misericórdia. Aí Deus manda a palavra e diz: perdoados estão os teus pecados. Não foi a palavra de ontem?
dos publicanos e os fariseus. A palavra ontem à noite foi da dracma perdida. Os publicanos e os fariseus, e aí, ele se senta com um pecador, ele senta com um transgressor aí, ó. Não é? E eles se achavam santos e precisavam muito mais do que os pecadores de fato. Porque o pecado verdadeiro não está naquilo que as pessoas acham, está aquilo que está no teu coração. O perdão não vem por causa da unção do pastor ou da penitência que o padre dá. O perdão vem pelo arrependimento de cada coração. Aleluia! De cada consciência. Eu reconheço o meu pecado. Me arrependo amargamente, Senhor, me perdoa. E o Senhor diz, perdoa, eu amo a tua alma. Se assim não fosse, Davi não teria sido homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta Natan disse, você vai ter que pagar esse preço disso que você fez. Você quer cair na mão de Deus ou na mão dos homens? Ele disse, na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. O homem não conhece meu coração, ele vai me julgar pelo meu ato, mas Deus vai me julgar pelo que está no meu coração. Ele sabe o que se passa aqui, e Deus te diz, eu sei o que tem no teu coração, e achei no teu coração uma terra boa, eu estou lançando a semente da minha palavra, estou regando essa semente, e o Senhor te promete, vai dar 100 por 1. Vai dar 100 por 1 no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoa, Deus te guarda, Deus te protege. Deus agora acampa os seus anjos em volta da tua casa e te diz, praga alguma chegará na tua tenda, mal algum chegará na tua casa, porque eu achei sinceridade no teu coração. Se precisar escrever uma carta para alguém, escreve. Se precisar fazer uma ligação, faz. Se precisar mandar uma mensagem, manda. Perdoa, pede perdão, reconcilia. Seja feliz, Deus ama a tua alma. E ninguém impedirá a graça de Deus de te alcançar. E o Senhor te abençoa 100 vezes mais aqui. E por fim te dá a coroa da vida eterna. Deus seja louvado.